Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal. Uma linha que separa a vida e a morte de nossas consciências. Irmão, no blog anterior falamos sobre uma intervenção divina, né? Criado diretamente de Deus, sendo Cristo o último da criatura de Deus, porque quando ele vier a criar o Cristo, ele vier a criar uma sociedade. Existe uma forma invertida entre o corpo e o espírito que forma o Cristo. Em blog anterior eu tenho dito isso, porém quero ficar retomando às vezes até que as coisas faladas diariamente elas vão entrando na nossa consciência da forma que Deus fez. As coisas hoje são tudo novidade para nós, né? É comum a gente estranhar essa forma de falar, né? Mas com o decorrer do tempo você vai entender, né, que essa situação ela existe já há muitos tempos, só que não foi falado, não foi explicado à humanidade, mesmo porque nesse tempo cada um de nós exerceu o nosso direito da vida, o que nos causou prejuízo. Ou seja, quem não tem um Senhor para seguir, segue a si mesmo as nossas vontades. Nós criamos uma situação e que pensamos que dê certo, mas não dê. Então a gente relaciona ela na nossa sociedade. Mas essa relação, ela conduz os nossos interesses próprios e não o nosso amor. Entende? Não a nossa origem, o nosso ser relacionável que Deus criou desde o início, porque todos os corpos são relacionáveis. Deus não criou o Cristo para salvar um corpo específico, porque ele não comete erro e todos os corpos são perfeitos e relacionáveis. E sem pecado, Cristo nos purificou de todos os pecados, tudo. Você vai dizer assim, aquele fulano de tal, os mesmos benefícios que você. Você não é menos pecador e nem menos que ele. Ou seja, vocês não são pecador, mas são praticantes. Vocês praticam o pecado, entende? Que esse corpo, ele é santo, puro, purificado, não só esse corpo, mas todos os corpos, né? Um ato consciente, Deus criou o ato consciente quando ele vier criar Cristo, né? E essa consciência foi corrompida, foi frustrada quando Jesus tinha tudo na sua mão, talvez para, né, demonstrar à humanidade as grandezas de Deus, ele se engrandeceu no lugar de Deus. É uma coisa óbvia, é só você olhar para as naturezas, tudo que está ao seu redor, vocês vão ver que realmente aconteceu isso. Por que não veio a verdade? Porque ele quis engrandecer no meu e no seu lugar, se fazendo de Deus. Um Deus que propaga a falsidade, o sacrifício do corpo vivo, ok? Uma coisa que eu quero que vocês entendam, quando se trata de ato consciente, vamos dividir de novo, sempre deixar aqui o Espírito de Deus, né, como autoridade sobre esses dois espíritos aqui. Do outro lado, Cristo, tá? De novo, Cristo do outro lado, sempre do outro lado, sempre do outro lado, porque desse lado aqui Deus está representando a vida e o corpo que ele vier a criar no paraíso, porém aqui está purificado, está limpo, como eu tenho dito no outro blog anterior, está limpo. Por que esse espírito não tem palavra? Porque não pode profetizar, porque ele é o Espírito de Deus. Por que esse corpo que não pode ser profetizado sobre ele? Porque é de Deus, não pode ser profetizado.
Esse aqui está mais ou menos no lugar entre Adão e Eva, né? É propagado. Quando ele chega no sexto milênio, porque aqui é o sexto milênio, que é onde que vier o mediador, que era o próprio Adão. No sexto milênio aqui, né? Quinto milênio, no sexto milênio, quando chega aqui, termina o mediador de corpo, então esse corpo é sacrificado e representando a falsidade de cada um de nós, digamos assim, a minha, a sua e de todos que queira, né, enganar as pessoas. Corpo, espírito, sempre. Porém, já vamos colocar alguém aqui para vigiar isso daqui, porque já houve profeta sobre esse daqui, né? Quando o Pedro, nesse momento, né, o Cristo, o ato consciente já vinha com Cristo, Deus vinha com Cristo, Deus do milênio terceiro, que eu falei onde que já vinha. O ato consciente já vinha com Cristo. Aqui é Emmanuel. Emmanuel é o próprio corpo do Adão, tá? É o próprio corpo do Adão. Ele vem aqui. Nesse exato momento, depois do sexto milênio, então, aqui o ato consciente com Emmanuel. Então, o Pedro aqui será o Pedro. E Paulo. Pedro e Paulo. Essa é a dupla que profetizou no corpo. O Pedro sempre ele vai se manter nesse lugar parado. O Pedro ele não vai movimentar. Mas aqui no lugar de Paulo vai entrar outro, né? Que é Daniel, que é João. Mas aí João vem para cá. Olha, em determinadas condições eu quero que vocês entendam que esses dois representam um só corpo, no mesmo espaço de tempo, certo? Só que na cabeça dos príncipes eles estão divididos, porque eles vão profetizar, eles vão falar sobre a consciência de Pedro, né? Porque ele é o Filho de Cristo, Deus criou o Cristo com a intenção de trazer consciência à humanidade, porém, aqui Emmanuel foi sacrificado e Pedro sacrificou da cabeça para baixo, representando a glória de um corpo comum, a inconsciência e toda a corrupção de todo nós, tá? Aí você fala, você não corrompeu? Não, todos nós, ok? Não tem pessoas, embora a gente somos santos e santificados, a gente continua na prática do pecado, há uma batalha constante, né? A favor de Cristo e o outro do outro lado puxando, rebeldes e tal, não entende nada. Então é uma confusão, ok? Então aqui está Paulo, né? Ele faz a profecia sobre a consciência de Pedro. Inclusive ele fala, né, que é igrejas dos gentios, né? Paulo fala das 7 igrejas da Ásia, representando os 7 príncipes, né? Então, mais o que eu quero dizer, a igreja de gentil, o que Paulo poderia fazer nesse tempo? Gentileza, apenas gentileza, um para o outro, gentileza. Ajude seus irmãos da fé e tal, faça isso, faça aquele outro, né? É você ter uma mediação de corpo, um convívio social amigável, sem exagero, sem desrespeitos. Então Paulo ensinou isso. E nesse meio período, né, que nós ia termos 2 anos de anticristo, então esses 2 anos veio na consciência, no atos inconsciente, porque não existia palavra que pudesse dar, umas condições que pudesse dar nós a consciência, ok? Irmãos,
sempre, né, estou produzindo esses vídeos, né, para uma parte, outra parte produzir. Vocês, né, que não viram os vídeos anteriores, as 6 primeiras, pelo menos vejam, interessa. Eu quero que vocês entendam que não é o caso de, se vocês não entendem, se vocês estiveram vivendo no mundo bom, se vocês acham que tudo está normal, não precisa de, né, sei lá, se aprovar o vídeo, vai, viva a sua vida separadamente. Porém, se você acha, olha, está tudo errado, realmente as coisas não estão do jeito que Deus quer, então você aprova, deixa o seu joinha para dizer, olha, esse é uma coisa de Deus, digamos assim, de Cristo, que preparou para nós. Agora, se você estiver bem na sua vida, se você estiver 100% relacionado, se a humanidade está tudo bem para vocês, segue os seus caminhos, ok? Se você vai fazer uma coisa, faz de coração amigável, digamos assim, amigável, sem interesse em nada, ok? Então, irmãos, está aqui Pedro, né? E ele forma uma dupla com Pedro o corpo. E aqui no blog anterior não quero falar sobre isso, mas eu quero comentar a dupla que vai sair. Paulo vai entrar, então vai entrar João e Pedro, né? Aí você vai dizer, a época da colonização do Brasil, sim, irmãos, tem tudo a ver. Pedro I e Pedro II, né? Nesse caso aqui não é Paulo, mas naquele tempo, no 6º milênio, por exemplo, na propagação que aqui gera 2 consciências, aquilo poderia ser, depois que esse corpo vier a ser sacrificado no 6º milênio, aqui poderia ser um corpo bom de cada um, e poderia ser a falsa Eva, a imagem do corpo do Adão. A falsa Eva, um corpo bom. Quando ele se trata de um corpo bom, ele vai representar eu e você. Cada pessoa que esteja com vida. Se você tem vida no corpo, significa que o seu corpo é bom. Praticando as boas ações, não sabemos. Mas que é um corpo bom, é. Porque Deus não erra, ok? Mas aí do 6º para o 7º, ele produzirá um corpo, origem de cada um, representando o espaço de cada um, e representaria um corpo mau, que nesse caso a Eva, do corpo do Adão, Deus criaria uma ajudadora, né, para auxiliar. Essa ajudadora, ela está aqui, ela vem do espírito, da imagem do corpo, né? Ora ela está saindo de dentro para fora, outra hora ela está voltando para formar a palavra da vida, o ato consciente. Pedro, se ela voltar para dentro, fazer um movimento para dentro, da esquerda para a direita, ela vai formar a palavra da vida. Se ela estiver saindo para fora, ela vai expulsar para fora tudo que não presta. Porém, quando esse movimento de movimentar para a esquerda for de Deus, tá? Movimentando para a esquerda, ele é uma intervenção divina. Não esquece disso. Se o movimento da esquerda fala assim, esquerda, direita, cuidado, pode ser uma coisa divina, pode ser que Deus está querendo te mostrar alguma coisa dentro da sociedade, pode ser que Ele queira que você vá e vê, né, e busca sabedoria para relacionar ou para ajudar os outros, entende? Então, para de muitas das vezes ficar defamando o que os outros fazem, foca em si mesmo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, olha, vamos orar para Israel, vamos orar para Jerusalém, que estão em guerra. Irmão, foca em vocês mesmo, foca em vocês. Vocês é Jerusalém, vocês é Jerusalém. Israel é chefe do Estado,
Jerusalém, ele é a sua física, o seu corpo. Aonde que nós devemos adorar a Deus, irmãos? No lugar que você estiver. Vida, você pode adorar a Deus através de Cristo. Para com essa propagação, essas coisas que cercam o mundo todo globalizado, tudo ali, todos é uma ação, digamos, política. As posturas políticas, ela é um plano cristão, as posturas políticas do mundo todo. Mas o que eu quero dizer? Não pense que Deus está dormindo, irmão. Para com essa bobeira. Deus não dorme, Deus está julgando os ímpios e o justo. É hora de vocês ficar felizes, porque as suas justiças estão vindo. Para de ficar engrandecendo o homem pelas coisas ruins que eles fazem. Começa a olhar as coisas boas que cada um de nós faz. Tá? As coisas boas. Começa a olhar. O homem não presta. O dinheiro não presta. Irmão, o dinheiro representa a sua obra. Se a sua obra é boa, todo o seu dinheiro é bom. Se a sua obra for mal, todo o seu dinheiro é mau, mas o seu dinheiro, eles não podem comprar a vida das pessoas. Você vai achar que tem, isso é interesse também. Você tem que saber relacionar o que você produz para a vida e o que você produz para a morte, porque o dinheiro, embora ele tenha um complementar, ele nos ajuda a sobreviver no meio de uma tempestade ruim, digamos assim, que cada um não tem aquela briga toda por dinheiro, as propagação, tá faltando, tá negando, as pessoas ficam com medo, começam a criar situações. Irmão, descanse, tá? Deus está cuidando de tudo, tá? Para de ficar negando o seu irmão, achando que ele não faz coisas boas. Às vezes ele está fazendo o que Deus quer que eles façam. Cada postura no mundo todo existe situações cristãs, todos eles estão envolvidos no projeto da humanidade. Você vai dizer assim, tá acontecendo isso, irmão, você não está lá para ver o que realmente está acontecendo, né? Se você esteve com seu corpo presente, é uma testemunha viva. Mesmo assim, eu acredito que você não deve propagar a violência com o que aconteceu, colocando medo nas pessoas, porque geralmente isso vai produzir coisas ruins dentro da sociedade. Quando as pessoas estão com medo, elas ficam irracional, elas começam a matar, começam a roubar, porque elas acham que eles vão morrer. O corpo dela mostra para ela uma sensibilidade incrível, porque ela vai ver que os nossos irmãos não são de confiança, eles são loucos, né? E muitos entram em juízo pelo bem, outros já entram em juízo pelo mal, já procura descansar em Cristo, em paz, aguardando o julgamento de todos, que todos vão, né, vão ser julgados pelas suas má obras e boas obras, ok? Entenderam isso? As posturas políticas, todos são posições políticas em todos os lugares. Tem gente que trabalha, né, para Cristo. O único governo, irmão, né? Aqui o Pedro, ele se torna autoconsciente, mas para ressuscitar Pedro, é bom vocês entenderem isso dentro de nós, para ressuscitar o nosso Pedro, que seria o Jesus que foi sacrificado em Emmanuel. É bom vocês entenderem isso, que ele está mudando de forma, porque aquele Emmanuel, né, ele foi sacrificado, ele foi falsificado por Jesus, Jesus governou no lugar dele, nasceu Pedro. Quando nasceu Pedro, né, o Pedro representando a humanidade toda, então acontece que ele também foi vítima social. Se ele foi vítima social, ele foi sacrificado. Então todos nós perdemos as nossas consciências, né?
A nossa consciência foi perdida. Mas aqui, ó, Deus, para ressuscitar o Pedro, Jesus, ou Pedro, que eles são as mesmas, estão na mesma postura. Lembra que Jesus veio daqui e matou Emanuel? Aqui parou Jesus, e aqui aonde Pedro vier ficar. Ele está parado aqui, ó, exatamente aqui. Esperando que esse que vem aqui, que vai para fora da sociedade, para ver que eles se arrependam e venham se relacionar com Cristo e ser todos nós realmente atos conscientes, filho de Cristo, né? Filho de Deus através de Cristo. É o plano de Deus. Primeiro vem glória, que seria o Pai. Aqui vem o Cristo, né? Pai. Isso aqui representando tudo. E aqui o Filho de Cristo, que seria Pedro. Ok? Em determinada situação, vocês podem representar a glória e o Cristo com várias situações. Pai, mãe, né? Sol e lua, né? Pode representar um monte de situação dupla. Em alguma situação, esse Cristo aqui, ele vai representar o próprio, né? O próprio mal da humanidade, digamos assim, porque ele é o reflexo da glória de Deus, é tudo que Deus, né, fez e deixou para nós um reflexo. Esse reflexo ele tinha por obrigação alcançar todos os perdidos, para que todos saibam que Deus é um só. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe os nossos pensamentos sobre da vida e da morte.